Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de Mecânica das Estruturas. Eu sou a professora Daiane Sec, você já me conhece. Vamos dar sequência, então, aí à nossa aula de revisão. Nós vamos iniciar falando sobre estruturas isostáticas, recapitulando aí, né, o conceito de estruturas isostáticas. Agora que você já viu todas as nossas aulas, porque você assistiu, né, todo o nosso conteúdo, a gente pode falar de uma forma um pouco diferente do que inicialmente quando você estava conhecendo ainda esses conceitos. Então vocês viram que na verdade o fim de toda a estrutura é que ela entre em equilíbrio isostático, é muito mais fácil a gente calcular uma estrutura que está em equilíbrio isostático. E o que é uma estrutura isostática então, professora Daiane? Uma estrutura isostática é um tipo particular de configuração que o número de equações de equilíbrio é igual ao número de incógnitas. Quais são as nossas equações de equilíbrio? Somatória de forças verticais igual a zero, somatória de forças horizontais igual a zero, somatória de momentos igual a zero. Tá? Então, quando a estrutura está em equilíbrio, todo o sistema está em equilíbrio também. E quais são as características que nós temos a respeito da estrutura isostática? Geralmente, uma estrutura isostática, como eu disse, ela vai ter o número de apoios ali e das equações em equilíbrio estático. Porém, vão ter situações onde eu vou ter estruturas hipostáticas ou hiperestáticas. Nós vamos falar muito das hiperestáticas mais para frente, recapitulando, mas as hipostáticas, então, são aquelas instáveis, carecendo de um equilíbrio estático e que possuem graus de liberdade não restritos que permitem alguns movimentos, né? Ela não está completamente, então, travada. A gente tem aí algumas movimentações nessa estrutura. Esse tipo de estrutura é predominantemente encontrado na engenharia mecânica, onde aí sim, né, a gente vai desejar que ela seja dessa forma, mas na engenharia civil não é necessário. Então, recapitulando aí, nós temos que a estrutura isostática, ela vai manter o equilíbrio estático, a hiperestática, nós vamos ver nas aulas futuras, mas a gente já falou sobre isso, né? Que ela vai ter ali hiper, né? Ela vai ser a mais do que, ela tem incógnitas a mais do que as nossas equações. E nós temos as estruturas hipostáticas, que são instáveis e não possuem o equilíbrio estático. Então vamos falar um pouquinho sobre os graus de liberdade. A gente sabe como encontrar os graus de liberdade, porque a gente já calculou isso nas nossas aulas, mas numa estrutura isostática eu tenho ali um número de reações, um número de equações, e isso vai me dar o número de graus de liberdade da minha estrutura.
Se eu tiver apoios a mais do que eu tenho de equações e eu quiser transformar uma estrutura que está hiperestática numa estrutura isostática, eu vou então introduzir rótulas, porque isso faz com que eu libere um ponto ali na minha estrutura, introduzindo um grau de liberdade através de uma articulação. Só tomar cuidado para que eu não insira demais esses vínculos e acabe ficando com uma estrutura hipostática. O equilíbrio estático, então, é o que nós estamos procurando obter. Então, uma estrutura isostática ela é caracterizada pelo fato de todas as forças externas que estão sendo aplicadas a ela. E essas estruturas elas podem ser determinadas utilizando as equações de equilíbrio, ou seja, somatória de força e de momento em cada direção é igual a zero. O que isso quer dizer? Recapitulando, somatória de forças verticais igual a zero, somatória de forças horizontais igual a zero, somatória de momento, seja fletor ou torsor, igual a zero também, tá? Vamos lembrar aí um pouquinho sobre os conceitos de pórticos planos. Então, o que são os nossos pórticos planos? Os pórticos, eles inicialmente, vamos entender o que são pórticos, né? São sistemas estruturais rígidos, constituídos por vigas e pilares, e eles podem ser simples ou compostos. Então, eles podem trabalhar de forma isolada ou ser interconectados de maneira similar, né, à associação de vigas e se tornar pórticos compostos. E como que eu faço a análise desse pórtico? A análise de um pórtico não vai se diferir muito da análise que eu faço numa viga, inicialmente. A minha leitura da estrutura, ela vai ser a mesma. Então, eu vou identificar os carregamentos, eu vou identificar as reações de apoio e aí eu vou aplicar, então, a forma de resolução. A análise dos pórticos planos, ela é frequentemente realizada usando o método dos nós e das vigas, que vai dividir a estrutura em elementos menores e aplica equações de equilíbrios e condições de compatibilidade de deformação para determinar as forças internas, assim como os esforços cortantes e momentos fletores. Uma vez que as forças internas são calculadas, o engenheiro pode ir aí para o dimensionamento, finalizar o dimensionamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre as nossas grelhas. A gente estava falando nas nossas aulas sobre grelhas e as grelhas elas são, do ponto de vista estrutural, muito interessantes porque elas nos permitem uma trabalhabilidade muito legal em conjunto com a arquitetura, em diferentes aspectos. E o que são grelhas? As grelhas elas vão ser estruturas planas, compostas por barras retas, que se cruzam em ângulos retos e estão interconectadas em nós. Ela é uma estrutura plana, em barras de comprimento relativamente pequeno. Então, a gente vai ter os nós interligando e formando um padrão reticulado entre elas. Essas barras elas podem se cruzar em ângulos retos, criando uma estrutura que é muito eficiente na distribuição de cargas e forças. Por isso que ela é tão utilizada aí dentro dos modelos estruturais. E como que se dá, então, o cálculo de uma grelha? O cálculo de uma grelha, ele vai começar da mesma forma que os pórticos, não vai diferenciar muito. Na verdade, eu já falei isso para vocês, né? Todo sistema estrutural, a gente inicia ali com a mesma base. Qual base é essa? Identificando os carregamentos que ali estão, identificando as reações de apoio que precisam ser encontrados, validando as equações da estática que nós temos, e assim. Então, nós temos aí que a análise de uma grelha começa pela identificação e quantificação das cargas. O próximo passo vai ser calcular as reações de apoio e garantir que a grelha esteja num equilíbrio estático para suportar o carregamento. Quando se trata de grelhas em virtude da ausência de carregamentos no plano da estrutura, essa complexidade se reduz a apenas 3 tipos de esforço, que é o cortante, momento fletor e momento torsor,
devido a 3 equações fundamentais da mecânica que consistem na somatória das forças verticais e dos momentos em torno dos eixos diferentes. Nesse caso, nós não vamos ter forças horizontais atuando na nossa grelha, então os esforços que nós vamos ter atuando ali vão ser momento fletor, momento torsor, força cortante, e aí a gente precisa identificar esses esforços para que a gente consiga montar as nossas equações para resolver a nossa estrutura. Então, devido às 3 equações fundamentais da mecânica, que vão constituir nessas que eu falei, ela deve estar associada no mínimo 3 apoios externos, então a gente tem que ter pelo menos 3 apoios, né, que sejam engaste ali para o nosso cálculo. A análise de grelha pode ser realizado pelo método dos nós das vigas, que consiste, então, em dividir a estrutura em elementos menores e aplicar as equações de equilíbrio. Vamos relembrar um pouquinho o nosso conceito, então, de fios e cabos. Fios são elementos lineares simples, geralmente feitos de metal, plástico ou material compósito. Sua seção transversal pode variar, mas eles são caracterizados por serem flexíveis e alongáveis. Já os cabos, eles são compostos por múltiplos fios entrelaçados. Então, como eu falei para vocês, né, o cabo ele vai acabar apresentando aí uma resistência maior de suporte. Então, seria basicamente isso, a nossa definição de fios e cabos. E aí, só lembrando, né, que o cabo, ele apresenta resistência quando é tracionado. E ele deve ser utilizado para esse tipo de situação. Já os fios, ele vai apresentar resultado na compressão. Ou seja, ele tem que ser utilizado para isso também. Então, só lembrar dessa diferença entre fios e cabos. Quais são as características de fios e cabos? Recapitulando, eles têm capacidade de alongamento e de deformação, flexibilidade e ductilidade, e nós conseguimos analisar as cargas e as reações que ocorrem neles. Agora, encerrando um pouquinho esse assunto, vamos entrar na nossa análise da linha elástica. Vocês lembram aí o que é linha elástica? Tá fresco na memória? Então, lembrando aí novamente o conceito de linha elástica. A linha elástica, ela vai simular ali o que está acontecendo na nossa estrutura. Então, a gente tem que, quando uma estrutura isostática é submetida à força, ela sofre deformações, e a linha elástica é uma representação gráfica que descreve como os pontos da estrutura se deslocam de suas posições originais para novas posições de equilíbrio à medida que a carga é aplicada. Essa linha é chamada elástica porque assumimos que o material se comporta de maneira elástica. Vamos lá, vamos recapitular. O que é um material que se comporta de maneira elástica? Quando eu assumo que o material está se comportando de maneira elástica, quer dizer que mesmo as cargas sendo aplicadas sobre esse material, ele possui a capacidade de voltar para o seu estado original. Nós também temos um conceito aí que foi utilizado, que é a ductilidade, que você deve ter visto isso em outras disciplinas, e futuramente, provavelmente, você vai continuar vendo esse conceito também. Então, são conceitos um pouco triviais dentro das disciplinas que envolvem cálculos estruturais, mas que precisam estar sempre frescos aí na memória de vocês. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os deslocamentos da linha elástica. Então, ao longo da linha elástica são geralmente proporcionais às cargas aplicadas a esses deslocamentos. E isso significa que podemos calcular os deslocamentos em vários pontos da estrutura com base nas forças aplicadas e nas propriedades da estrutura. Isso vai ser especialmente útil para prevermos como uma estrutura vai se comportar sobre diferentes cenários de carregamento. Então, quando eu faço a minha análise aí através da linha elástica, o legal é que eu consigo acompanhar toda a variação que eu vou ter na minha estrutura, então como a minha estrutura está se comportando com a variação das cargas que estão sendo aplicadas. Então aqui a gente tem a imagem recapitulando, né, uma viga que está sendo submetida a um carregamento, e nessa outra imagem eu consigo, através da linha elástica que está passando no centro da minha imagem, entender como a minha estrutura está se comportando e como que por que isso é legal, gente? Porque imagina que você tem uma laje que você tem carregamentos variando sobre ela, que você tem diferentes composições arquitetônicas ou diferentes cenários, né? Uma laje que durante o dia ela vai servir para um uso e durante a noite ela vai ter outro uso estrutural. A gente consegue variar os carregamentos e analisar
como essa estrutura vai se comportar através dos diferentes carregamentos que estão atuando sobre ela. Então a linha elástica é legal porque ela demonstra para a gente, de uma forma um pouco mais visual, qual é o comportamento da nossa estrutura. Vamos falar agora um pouquinho sobre o PTV, que é os princípios dos trabalhos virtuais. Então, quando nós simulamos algumas cargas, alguns carregamentos sobre a nossa estrutura, nós vamos entrar aí nos princípios dos trabalhos virtuais. Então, nós vamos ter o deslocamento virtual, que é um deslocamento que resulta de uma ação distinta daquela que foi gerada pelo sistema de carregamento real, atuante, e eu faço isso com o fim de obter resultados que eu não teria caso eu não fizesse a implementação desse trabalho virtual. Então, eu vou ter forças reais durante um deslocamento virtual, eu vou ter forças virtuais durante um deslocamento real, que eu vou conseguir quantificar de forma diferente. Como que eu vou aplicar o meu PTV? Através da formulação do problema, escolha dos deslocamentos virtuais, determinação do trabalho virtual, cálculo do trabalho virtual e aplicação, então, em si do método PTV. Temos também o método da carga unitária. O método da carga unitária é uma abordagem importante na análise de deslocamento em estruturas isostáticas. Ele se baseia na ideia de que o deslocamento de um ponto em uma estrutura é diretamente proporcional à carga unitária, a força unitária aplicada em um ponto específico. Tá, e por que que isso é legal? Eu vou ter uma estrutura, e aí nessa estrutura eu vou aplicar uma carga unitária. Essa carga unitária, ela vai estar dentro de um sistema que vai me fornecer um deslocamento para que eu consiga calcular então a minha estrutura, porque até então eu não poderia, de acordo com as condições de contorno que a minha estrutura me oferece. Seja porque está faltando alguma coisa ou porque eu não consegui formular ali um modelo matemático que venha me ajudar na resolução da minha situação, problema. Então, como aplicar o método da carga unitária? Primeiro passo é identificar o ponto de interesse. Qual é o ponto que nós queremos fazer a aplicação dessa carga unitária? Então, esse é o primeiro passo que nós devemos aplicar. Segundo ponto, vou aplicar em si a carga unitária. Então, eu defini qual é o meu ponto de interesse. Agora, eu vou fazer a aplicação da minha carga unitária. E depois que eu apliquei a minha carga unitária, eu consegui ter a informação que eu não tinha antes. Dessa forma, eu vou conseguir o quê? Calcular as reações de apoio, que é o nosso passo 3. Depois, nós vamos para o nosso passo 4, que é o cálculo do deslocamento. Então, eu vou ver qual foi o deslocamento, né, que a aplicação ali da minha situação, problema resultou. E por último, eu vou fazer a verificação e a interpretação dos meus resultados. O método da carga unitária é frequentemente utilizado em estruturas isostáticas quando se deseja calcular deslocamentos em pontos específicos da estrutura. É uma técnica eficaz para determinar a resposta de uma estrutura, como vigas, treliçes, entre outros elementos isostáticos, as cargas aplicadas ou forças em pontos de interesse. Saindo do método de cargas unitárias, nós entramos no método de deslocamento. E o que é o método dos deslocamentos? O método dos deslocamentos ele é aplicável tanto em estruturas isostáticas quanto em hiperestáticas. E é particularmente útil na análise de estruturas hiperestáticas, especialmente quando temos um grau de indeterminação estática elevado. A metodologia de cálculo do método de deslocamento consiste em somar uma série de soluções básicas, que chamamos de casos básicos, que satisfazem as condições de compatibilidade, mesmo que não satisfaçam as condições de equilíbrio da estrutura original. Professora, como assim, meu Deus? Que não é na minha cabeça, do que você está falando, né? Você vai pegar ali a tua estrutura e você vai somar uma série de soluções, ou seja, você vai pegar a minha estrutura inicial, ela é igual a essa estrutura mais essa estrutura mais essa estrutura mais essa estrutura, ou seja, você vai desmembrar o que está acontecendo na sua estrutura e vai equivaler a um outro sistema.
que mais? Utilizar a superposição para restabelecer as condições de equilíbrio na estrutura. Então, você vai utilizar a sobreposição dos sistemas que você desmembrou para que você consiga obter o teu resultado. Então, como que nós vamos fazer aí a aplicação do método dos deslocamentos? Primeiro passo, formulação do problema. Então, primeiramente, você deve definir o problema, entender as características da estrutura. Segundo passo, idealização da estrutura. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar qual é a estrutura ideal e desmembrar ela para que você entenda como a tua estrutura está trabalhando. Terceiro passo, cálculo das reações de apoio. Então, você vai calcular as suas reações de apoio, visto que agora você não tem mais aquelas condições de contorno iniciais que te impediam de calcular a estrutura. Vai aplicar as condições de contorno, montar aí, então, as equações de equilíbrio. Depois, você vai introduzir as variáveis de deslocamento, que antigamente eram desconhecidas para a estrutura, vai solucionar o seu sistema de equações e calcular os deslocamentos com as variáveis de deslocamentos determinadas. Então, você chegou lá no seu sistema, você encontrou que o seu deslocamento inicial ele vai ser igual à soma dos seus deslocamentos do método que você desmembrou a tua estrutura correspondente. E aí você vai, então, verificar, fazer o cálculo, né? Verificar e interpretar os resultados que foram encontrados. Vamos falar agora um pouquinho sobre o grau de hiperestaticidade. Uma indicação clara, gente, de hiperestaticidade é a presença de redundâncias estruturais. Então, o que é aí uma estrutura hiperestática? Já falei isso com vocês, mas é quando eu tenho algo a mais. Quando eu tenho aí a presença de redundâncias estruturais. Quer dizer que eu tenho a mais do que eu preciso para resolver. Eu não precisaria de tantos apoios, mas eu tenho. E isso se torna complexo. Olha que loucura, né? Em vez de se tornar mais fácil, do ponto de vista do cálculo estrutural, se torna mais complexo. Então, quando eu tenho esse excesso, essas redundâncias estruturais, eu vou entrar aí num caso de estrutura hiperestática. Mas eu posso classificar essa estrutura de acordo com o grau de hiperestaticidade que eu tenho na minha estrutura. Então, uma indicação clara é a presença de redundâncias, e essa redundância refere-se à inclusão de mais apoios, de mais elementos ou vínculos do que o que é necessário para sustentar a estabilidade estática. Esses elementos adicionais introduzem graus de liberdade redundantes, tornando a estrutura hiperestática. Então, nós temos aqui na nossa imagem uma estrutura hiperestática, onde nós podemos ver que nós temos muito mais reações de apoio do que nós de fato precisamos. Uma estrutura ela é hiperestática se as equações da estática não são suficientes para determinar os esforços internos da mesma. Eu tenho 4 incógnitas e 3 equações, né, da estática. Então, eu tenho aqui uma estrutura hiperestática. Vamos entender, então, na prática, como nós vamos utilizar o método das forças. O primeiro ponto, então, para eu utilizar o método das forças numa estrutura, é a escolha do sistema principal. O sistema principal vai se referir a uma parte específica da estrutura escolhida para a análise detalhada do método das forças, e essa escolha visa simplificar a resolução das equações e otimizar o processo analítico. A escolha do sistema principal tem como principal objetivo a simplificação das equações de equilíbrio e compatibilidade, isolando um segmento específico da estrutura, reduzimos o número de incógnitas e concentramos nossa análise em uma região mais controlável. Isso vai resultar o quê?
em equações mais simples e diretas e vai facilitar a resolução da nossa equação. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos lá o nosso elemento estrutural, onde nós temos uma estrutura que nós não conseguimos resolver estaticamente, porque ela é uma estrutura hiperestática. Então, eu vou seccionar essa seção em locais onde fique mais fácil eu controlar o que está acontecendo. E esse vai ser o meu sistema. Então, vamos lá. Ó. Aqui a gente tem, por exemplo, para exemplificar. Dado o grau de hiperestaticidade de H, permitimos a liberação do número necessário de graus de liberdade para transformar a estrutura em uma forma isostática, porque eu consigo resolver. Essa forma resultante é chamada de forma principal e para manter a compatibilidade estática introduzimos o esforço, no caso x1, presente no vínculo. Então aqui eu tenho a minha estrutura, é uma estrutura engastada, né? A gente pode considerar aqui uma marquise, aonde eu estou introduzindo aqui o esforço x1 e eu estou dizendo o que através dessas imagens? Que essa estrutura é igual a essa estrutura mais essa estrutura. Vocês percebem o que eu fiz aqui? Eu gerei condições novas na minha estrutura. Eu desmembrei ela e eu falei, ó, essa estrutura aqui eu não consigo calcular. Mas, olha só que interessante, eu tenho duas coisas acontecendo aqui. Eu tenho um carregamento distribuído e eu tenho uma carga aplicada. Então, quer dizer que nessa estrutura está acontecendo duas coisas. Eu tenho o meu carregamento distribuído e eu tenho só a minha carga aplicada. Ou seja, eu estou pegando uma situação, desmembrando ela e falando, essa estrutura é igual isso aqui, acontecendo de forma isolada. Esse primeiro caso, mais esse segundo caso. Então, eu estou igualando. Sempre que eu tenho um sinal de igual, eu estou tratando uma igualdade. Eu estou falando que o que tem para cá é igual o que tem para esse lado. Presta atenção. O que tem para cá é igual, apenas desmembrado, o que eu tenho para esse lado. Então, resumindo, né? Uma equação de compatibilidade vai ser uma equação adicional a um problema mecânico de equilíbrio necessário para assegurar que a solução buscada é compatível com as condições de contorno ou pode assegurar a integridade do meu campo de deformações. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fatores de forma, né? O que são esses fatores de forma que a gente tanto está falando aí nas nossas aulas? Os fatores de forma, eles são funções matemáticas que vão descrever a relação entre os deslocamentos nodais e a resposta global de uma estrutura sobre condições diferentes de carga. O propósito fundamental dos fatores de forma é fornecer uma representação matemática da forma como os deslocamentos se propagam pela estrutura, facilitando a modelagem precisa do comportamento estrutural. Então, entendendo os fatores de forma, fica muito mais fácil eu realizar a minha modelagem estrutural, fica muito mais fácil eu entender de que forma eu vou intervir na minha estrutura com a metodologia que eu estou utilizando para encontrar os resultados que eu preciso. Os fatores de forma, então, são denotados aí pelas letras gregas e estabelecem uma relação entre as cargas externas e os deslocamentos dentro da nossa estrutura. Para isso, nós podemos utilizar, então, a nossa tabela de engaste perfeito, que vai nos fornecer, então, as principais equações e deslocamentos que nós temos nas estruturas. Falei para vocês aqui na nossa aula um pouquinho sobre o exemplo 2, vamos pegar outro? Vamos pegar aqui o exemplo 4? Nós temos aqui no exemplo 4, então, uma carga pontual aplicada, nós temos aqui um comprimento L e uma estrutura engastada. E nós temos que, se nós quisermos saber qual é a flecha que está acontecendo aqui, a flecha ela vai estar acontecendo aqui debaixo da nossa estrutura e nós vamos ter então que, para encontrar a flecha, basta nós aplicarmos PL ao cubo sobre EI. EI nós sempre vamos ter, porque é dado pelo material, P vai ser a nossa carga aplicada, L é o nosso comprimento, apenas substituindo esses valores, então eu tenho as minhas condições de contorno já delimitadas para encontrar o resultado que eu preciso. Nós vamos ter também aqui a formulação pronta da minha equação da elástica, e aí é só eu pegar na minha tabela quais são as situações que são compatíveis com a minha situação problema e fazer o desmembramento do sistema principal, né,
da minha estrutura. Então as tabelas, na verdade, elas nos ajudam muito aí a resolver os problemas. E o que é grau de hiperestaticidade, pessoal? Ele é, na verdade, a medida de redundância de uma estrutura, indicando quantas equações adicionais nós temos ali, né? Quantas equações eu tenho a mais do que aquilo que eu de fato eu preciso. Então vamos aplicar isso aí na prática, só para a gente fechar a nossa aula entendendo esse conteúdo? Então vamos lá, atividade. Considere uma viga contínua com 3 vãos e 4 apoios. Vocês vão perceber que na nossa aula a gente fez o mesmo exercício, só que a gente considerou apoios diferentes. Então eu posso ter 4 apoios, mas eu posso ter deslocamentos diferentes dependendo do tipo de apoio que eu estou considerando. Então, para esse exercício, o que nós estamos considerando? Nós estamos considerando que nós vamos ter 2 deslocamentos verticais e 3 rotações no apoio. Então, apesar da nossa viga ela ser a mesma, com a mesma quantidade de apoio, eu tenho situação de contorno diferente. Por isso que eu preciso analisar o que está sendo apresentado para mim dentro da minha estrutura. Não é só eu ler o enunciado. Eu preciso analisar os tipos de apoio que eu tenho e quais os vínculos que esse apoio está me liberando. Eu tenho 3 equações de equilíbrio, né, que não vai variar. Nesse caso, somatória de momentos, somatória de força vertical, somatória de força horizontal. Aplicando na nossa equação, 5 menos 3, 2. O que nós temos aqui? Então, que o grau de hiperestaticidade da nossa viga vai ser 2. Eu tenho 2, então, incógnitas ali, 2 reações a mais do que de fato eu precisaria para resolver o nosso problema. Pessoal, chegamos aí ao fim da nossa aula de revisão. Espero que tenha dado para clarear um pouco, né? Recapitular aí tudo que nós vimos ao longo das nossas aulas. Aqui estão as referências que eu utilizei nos slides. E é isso. Bons estudos!